Olá, sejam bem-vindos ao canal Marco Encontro, eu sou Marco Renes. Muito bem, antes de falar sobre o vídeo da semana e sobre o meu convidado muito especial, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. É muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho, está escrito inscrever-se e pronto, automaticamente vocês já estão inscritos. E é muito importante se inscrever, além de ver os vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Por quê? Porque ajuda o canal a crescer e se fortalecer, ok? Se você clicar no sininho, você ativa as notificações. Isso quer dizer que você passa a receber sempre uma notificação, um aviso, quando eu lançar algum vídeo novo, tá bom? Então conto com vocês, se inscrevam para esse canal continuar crescendo bastante. Muito bem, como não poderia deixar de ser, eu trago um convidado muito especial. Ele é um ator muito querido, que está no coração de todos os brasileiros, portugueses, angolanos, todo mundo desse universo de língua portuguesa e que gosta de novelas, principalmente da Rede Globo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, descendente de portugueses e italianos, e muito cedo se interessou pelas artes, o que o levou a fazer um curso de teatro em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Trabalhou também como fotógrafo, técnico de som em shows e estreou no teatro em 1989. E em 96 foi para a televisão. Na Rede Globo, ele fez um personagem muito importante que realmente abriu portas na sua carreira, que foi na novela O Rei do Gado. Na primeira fase ele fez o personagem Berdinazzi. E daí seguiu-se uma carreira recheada de muitos sucessos e prêmios. Hoje ele vive em Portugal, onde exerce sua profissão com muita arte. Marca um encontro hoje com Marcelo Antonini. Olá, Marcelo, que prazer tê-lo aqui no meu canal. Um grande encontro, né? A vida é feita de encontros, né? É verdade. E muito É obrigado um prazer, pela honra de ter esse encontro com você aqui. Muito obrigado. é um prazer poder dividir a minha história com o seu público. Muito obrigado, Marcelo. Eu costumo começar sempre buscando uma visão muito pessoal de uma pessoa que é conhecida internacionalmente e que a gente, às vezes, acaba conhecendo o Marcelo só por entrevistas, pelas revistas. Então, eu gostaria que você pudesse dar uma definição. Quem é o Marcelo Antonini? Eu sou um cara da paz. Eu sou um cara muito família, eu sou muito caseiro, eu realmente gosto de ficar em casa, eu curto muito a natureza, eu amo minha família, minha mulher, meus filhos, então eu gosto do esquema família, sabe? Ir ao mercado, e aqui em Portugal eu exerço isso, assim, não que eu não exercesse isso no Brasil, eu fazia isso no Brasil também, mas aqui é muito mais tranquilo, a ida no mercado, que é pelo menos uma vez por semana que eu vou, com a minha mulher de carro, usando a máscara dentro do combinado aqui. Enfim, eu sou uma pessoa muito tranquila, da paz, caseiro, querendo sempre um mundo melhor para as pessoas. Bacana, Marcelo. Essa impressão realmente que passa quando a gente vê esse semblante sereno, esse sorriso gostoso. As poucas vezes que eu encontrei com você lá na Casa Pau Brasil, eu percebi essa tua energia tranquila, serena, e eu acho que isso compõe isso que você está dizendo de você. É bacana a gente conhecer um pouquinho mais de alguns ídolos, né, da televisão. É assim, eu como essência e num geral, eu sou assim como eu falei. Mas a gente não pode deixar de esquecer que nós somos seres humanos, né? O clichê, isso que eu estou falando. Então eu sou passível de raivas, de ódios em alguns momentos, né? Então, sou, obviamente, com defeitos, né? Mas, em geral, é isso que eu falei para você. Ah, que legal. Na verdade é bem isso, né? Essa identificação, ela é mútua, porque todos somos seres humanos, né? E não é tudo que a gente consegue também encarar com tanta serenidade. Mas eu acho que é uma resposta normal na vida do ser humano. Nós somos feitos também de ações e reações, né, Marcelo? Tudo aquilo que a gente é provocado causa uma reação. Se é alguma coisa boa e positiva,
Vem coisa boa por aí. É, eu, Né? eu parto do princípio que eu gostaria de fazer com as pessoas o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, sabe? Então é muito simples isso. Essa é uma receita bem assertiva, né, Marcelo? Não tem como errar quando você faz aquilo que você gostaria que fosse feito. Fantástico. E aí, falando um pouquinho mais, então, do Marcelo Antoni, artista, dessa pessoa que entrega tanto talento para a gente através dos seus trabalhos, quando é que começou essa sua paixão pela arte, Marcelo? Já foi pequenininho ou você teve algum momento na sua vida que você falou, poxa, é isso que eu quero para mim? Como é que foi isso? Não, cara, a minha vida foi muito é realmente uma história. Eu vou fazer ela ficar curtinha aqui, né? Como se Tá fala no bem? inglês, né? In a nutshell, eu vou falar bem curtinho. Eu sou filho mais velho de uma família de 3 irmãos. Meu pai é funcionário público, minha mãe dona de casa. Quando eu fiz 18 anos, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para a faculdade da Gama Filho, uma faculdade privada, particular na época, né? Enfim, com dificuldade, porque eu morava em Niterói, estudava na Piedade, precisava de transporte, a faculdade era muito cara. Tudo isso para dizer que depois de 3 períodos eu tive que abandonar a faculdade, por questão financeira mesmo. E aí fiquei um tempo sem fazer muita coisa na vida, numa fase muito difícil, né? 20 e poucos anos, né? Definindo, projetando o que gostaria de fazer na vida. Mas eu estava realmente sem nenhuma perspectiva profissional, nenhuma. Só que esse período que eu fiquei sem fazer nada, vamos dizer assim, eu senti uma necessidade assim primitiva de produzir, de fazer alguma coisa, de ser útil. E como eu já estava nos 19, 20, 21 anos, já entrando em paralelo na minha vida com as coisas espirituais, né, do sentido da vida, pesquisando a filosofia indiana, tibetana, as religiões todas, né? Eu comecei a me interessar um pouco mais profundamente pela astrologia. E eu comecei a estudar astrologia por conta própria. Na época, eu estou falando de 1980, né? Anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. E aí eu vi que eu levava jeito, comecei a ler vários livros, me interessei vislumbrei a possibilidade de viver, de ser um astrólogo, e viver, né, de mapas, enfim. E aí me aprofundei e vi pelo jornal, que naquela época não tinha internet, era jornal classificados. Eu vi que tinha uma faculdade de astrologia, eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói, como eu falei, nas Laranjeiras tinha uma faculdade de astrologia. Peguei um ônibus, fui até lá e cheguei lá, vi que a faculdade era uma faculdade séria, com matérias ótimas, que você, em 6 anos, de 4 a 6 anos, você saia formado, não me lembro bem, mas de 4 a 6 anos você saia formado como astrólogo. Eu me entusiasmei e quando eu fui efetivamente perguntar quanto é que era o curso era o mesmo valor que eu pagava na Gama Filho, sabe? Então não tinha como eu fazer a faculdade. Eu falei, pô, que pena, fiquei muito desanimado, mas ao mesmo tempo eu morava em Niterói, já era final de tarde, e eu tinha um amigo meu que fazia um curso de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, que chamava CAL, no Cosme Velho. Cosme Velho é um bairro colado a Laranjeiras, onde eu fui. E esse meu amigo fazia um curso lá, ele tinha carro, ele ia voltar para Niterói. Eu falei, bom, eu não vou para casa de ônibus, não. Eu vou até a CAL, esperar ele acabar a aula dele e vou pegar uma carona para voltar para casa. Só que eu cheguei lá e era o último dia do curso profissionalizante, de fechar o curso profissionalizante de formação de ator na CAL. E não tinha ninguém na recepção, só tinha um rapaz. O rapaz achou que eu tinha chegado lá para fazer a matrícula. Eu falei, não, só estou aqui para o fulano de tal, vou esperar ele acabar a aula para pegar uma carona para voltar para casa. Aí ele falou, não, porque hoje é o último dia, né? Amanhã já não pode. Bom, é o que ele falou. É um curso, forma em 4 anos, falou toda a estrutura da escola. Aí eu perguntei, quanto é que é esse curso? Aí ele falou um valor que era o valor que eu queria ter escutado na de astrologia. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse curso.
Foi assim, os astros conspiraram para que eu virasse ator, porque eu virei ator assim. Eu virei ator assim. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Daí nunca mais me apaixonei e nunca mais bebi uma aguinha aqui. E nunca mais parei. Estou aqui conversando com você. Que história bacana, Marcelo, que história linda. É, de uma certa forma, como você falou, os astros aí conspiraram para te levar talvez para o caminho que você pudesse realmente ser o que você é hoje, né? Chegar e render e produzir. Que bacana, que bacana. E aí, você então começou a fazer a Cal, né, lá nas Laranjeiras, e você fez o curso inteiro. Durante esse período, você fez algum trabalho paralelo em teatro, televisão, cinema ou não? Não, como é que aconteceu? Eu não terminei o curso. Saí, eu fiz o preliminar um, preliminar 2, passei por uma banca de profissionais, assim, tinha que mostrar uma cena para ver se continuava. Era uma famosa peneira, né, para saber se continuava no curso ou não. Era uma seleção ali. Dei sorte, escolhi uma cena de Nelson Rodrigues na peça, passei. Aí, quando eu fiz o regular um, né, que era depois da banca, que o negócio começava a ficar sério, a gente já tem, nossa, muitas coisas. Aí eu comecei a fazer parte de um grupo do Aderbal Freire Filho, que é um grande diretor de teatro no Brasil, do Rio de Janeiro. Ele tinha um grupo na época chamado Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. E era um grupo, uma companhia. E aí eu, através de amigos, eu entrei nessa companhia fazendo papéis pequenos. Ao longo de um ano eu fiz 3 participações em 3 peças, era muito produtiva a companhia. Com essas peças, aí eu já saí da Cal para ficar Tá. com o grupo. Aí, com um ano, com essas peças, eu pleiteei o meu registro artístico profissional, consegui um provisório de um ano, e nesse um ano eu tinha que produzir mais peças, participar de mais trabalhos para comprovar que eu estava seguindo a carreira, né? Foi o que aconteceu, eu estava nesse grupo, tiveram mais peças, eu fiz mais 4 peças, enfim. E afinal consegui meu registro artístico na escola mesmo, que era eu primeiro iniciei numa escola de teatro para depois entrar num grupo de teatro, que é o que deveria acontecer comigo se eu tivesse me formado como ator na Cal, eu iria cair num grupo de teatro, só que eu caí antes. E aí, só depois dessa história toda que eu me senti capaz de poder apresentar meu currículo em emissoras de televisão, no caso a Rede Globo, né? Que bacana isso, Marcelo. O teatro realmente foi a sua porta de entrada, então, para a arte, Foi, né? até hoje poxa, meu caminho sempre foi pelo teatro. No teatro eu me sinto muito à vontade. Eu acho que também para o ator, a resposta imediata do público faz com que ele consiga se melhorar a cada dia, né? É um exercício diário, Porque né? eu não quero levar para o campo místico ou psíquico, não é por aí, mas passa por aí, sabe? É uma experiência única. Você está em cena dizendo um texto de um outro autor, com uma encenação de um outro diretor, com uma visão de um diretor, ao mesmo tempo você coloca a sua visão, mas isso tudo foi construído ao longo de 2 meses ou 3 de ensaio, por exemplo, né? Isso aí não é do nada que aparece. Então, Claro. a magia está mais nisso, né? Eu gosto do processo de criação no teatro, é muito mais intenso, muito mais profundo, e isso que dá um prazer absoluto de fazer, sabe? Eu conversei em uma das minhas entrevistas com o Maurício Guilherme. Ele é diretor assistente do Jô Soares e trabalha sempre junto com o Jô na produção de peças. Inclusive, ele também é dramaturgo, escreve peças. E ele disse uma coisa que eu achei bacana, que ele falou que o teatro tem os seus deuses próprios, que influenciam muito a sua atuação de dia para dia. Nunca uma noite é igual a outra, nunca um espetáculo é igual ao outro. E eu achei bonito isso, profundo, né? Os deuses do teatro que inspiram o ator. Que bonito isso. Com Você certeza. sente com Isso aí é certeza isso. inegável. Isso é inegável. Porque, nossa, você ter que ir lá todo dia, praticamente, né? Falar a mesma coisa, às vezes para um público pequeno,
como é que é a tua relação com isso, né? A sua entrega, você tem que tirar de dentro, independente do que. Aí passam por várias questões que cada um lida com da sua maneira, né? É verdade, é verdade. E aí você foi logo do teatro para a televisão, mas você que foi buscar isso através, como você disse, que se sentiu pronto a criar um currículo, né? Um portfólio e entregar, ou alguém viu algum espetáculo seu e te convidou? Como é que foi essa transição para a televisão, Marcelo? Foi, bom, estava com teatro direto, né? Teatro direto, direto, direto. E quando você faz teatro, principalmente no Rio de Janeiro, você acaba cruzando com muitos atores e até diretores que têm também essa, né? Estavam correndo atrás, né? Das coisas. Então, o que que acontecia? A gente era, eu pelo menos, era ator de teatro e a maioria. Ator de teatro, se tivesse numa companhia, ótimo. Você ficava por dentro das agências de publicidade para fazer comerciais, por exemplo. Eu fiz uns 3 ou 4 comerciais da Amil, por exemplo, saúde, Aham. onde eu passava lá atrás de jaleco. Eu era mais um dos 15 que passavam lá atrás. E era para ganhar R$ 100 30 dias depois. Nossa. Né? E eu não era, por exemplo, da panela que no dia da gravação, além dos R$ 100 que você ganhava depois, você ganhava do agente R$ 10. Assim, por baixo do pano, sabe? Eu via os atores que eram já faziam vários testes já com a, e pô, eu falando, caramba, eu não ganhava aqueles R$ 10, sabe? Umas coisas. Porque para mim era. Porque eu vivia como? Eu vivia, porra, eu morava em Niterói, se minha mãe dava R$ 5, pagava passagem de ida e volta. Beleza. Mas às vezes, se minha mãe pudesse dar R$ 10, porra, para mim eu parava nas barcas, vinha de barcas, podia comer um pastel com cana de açúcar, caldo de cana. Que Então, essas legal. pequenas coisas para mim eram, porra, pra você ter ideia de como é que é luta, né? É. Busão, ônibus direto. Nossa, eu andei muito de ônibus na minha vida. Tanto é que minha estreia na televisão eu tinha quase 30 anos, entendeu? Eu já tinha vivido muita coisa. Eu não estava estreando com 17, 21, 20. Eu Mas acho tão. voltando, eu acho, não sei se perder, eu estava nessa onda de batalhar por comerciais. E nesse meio tempo eu também não ia perder nada. Tinha gente que já trabalhava na Globo, no departamento artístico, numa função. Aí falava, Marcelo, vai rolar um teste para não sei o quê. Aí eu fui deixar meu currículo. E o que aconteceu foi que me chamaram para fazer um teste para uma minissérie chamada Incidente em Antares, Ah, me lembro, muito bonita. que era para fazer filho do Paulo Goulart na época. Eu fui fazer o teste e não passei para fazer porque quem acabou fazendo o papel foi o próprio Paulo Goulart Filho, o próprio filho do Paulo Goulart acabou fazendo. Eu fui encontrá-lo depois numa peça que eu fiz sobre Chaplin, anos depois. E aí não passei para fazer essa participação em Incidentes Antares, mas por causa do teste que foi ministrado pelo Tônio Carvalho, que era o homem que coordenava a oficina de atores e roteiristas na época na Rede Globo, ele, por causa do meu teste, ele me convidou para fazer a oficina de atores da Globo. Poxa. Oh, eu já senti ele sentiu um potencial em mim ali, com o negócio de câmera, né? Porque tem essa coisa, o cara pode ser bom, mas se a câmera não bater em você, não, né? Tem um namoro da câmera que depois é o que eu fui entender, mas enfim, na época eu não sabia. E aí eu fiz a oficina, tanto é que quando eu fiz a oficina, foi criada uma oficina em paralelo, olha como é que eu sou velho. Foi, como, Marcelo, a gente é da mesma foi criado, idade. assim, tô brincando. Foi criada uma oficina em paralelo, na época que eu fiz a oficina, estava sendo criado a primeira oficina de roteiristas da Globo, onde eles estavam trabalhando de jovem que ia se passar numa academia de ginástica e ia se chamar Malhação. Caramba, que bacana, Marcelo.
Enfim, na minha turma tinha a Letícia Spiller, que depois saiu do grupo para fazer a Babalu, que estreou ela na novela, bombou. Tinha o Claudian Heinz, que foi o protagonista de Malhação. E eu, depois dessa história da oficina toda, quem viu um trabalho meu na oficina, a gente fazia muitos trabalhos, né, com duas câmeras, para aprender como é que era, né? Sempre tinham duas câmeras para a gente gravar os nossos trabalhos, e a gente fazia textos de novelas, Rock Santeiro, pegava textos de outras novelas e reproduzia, sempre em casal, geralmente romântico ou em briga, para ter, né? Para ver como é que fica, decorar texto, vir no dia seguinte fazer, aquela expectativa, tudo. Todo mundo ajudava com luz. E aí um dos trabalhos que eu fiz, quem viu esse trabalho foi o Luiz Fernando Carvalho. Na época era o diretor mais conceituado da Globo, né? Mais fora da linha ali da curva, porque ele usava artifícios cênicos, teatrais, de cinema, enfim. E aí ele gostou de um trabalho meu, mas acabou que a gente não conseguiu fazer trabalho nenhum. Aí, nossa, se passaram 2 anos depois. Eu tinha namorado uma garota que estava trabalhando dentro da Globo, e ela me ligou falando, Marcelo, e ela sabia da história do Luiz Fernando Carvalho comigo e tal, e quase tinha rolado um trabalho meu com ele. E aí ele falou, 2 anos depois ela falou assim, Marcelo, eles estão com um projeto aqui de fazer uma novela italiana. O Benedito Rui Barbosa vai escrever uma novela italiana e o Luiz Fernando Carvalho vai dirigir. E ele já tinha feito com o próprio Benedito a novela Renascer, que tinha sido uma novela linda, que lançou o Léo Vieira, que está aqui inclusive em Portugal. Teve uma primeira fase linda e depois teve uma sequência, que foi mesmo nessa novela italiana depois. E ela falou, olha, o Luiz Fernando está abrindo o teste e vai estar aqui, vai ficar aqui de 12h até as 6 aqui, aparece aqui com o teu currículo e fala com ele, agarra ele aqui e fala, pô, lembra de mim? Né? Aí assim foi feito, eu fiquei lá um tempão, fiquei acho que umas 4h30, só esperando as pessoas cruzando assim para ver se era ele. Aí quando era ele, era tão grande que ele passou, quase perdi ele, falei, Luiz, por favor. Ele quase não me atendeu, mas aí eu falei, desculpa, sou eu, lembra de mim no teste? Aí ele falou, faz o seguinte, dá para minha secretária aqui o teu currículo e foto, e valeu. Caralho, aí veio a secretária, falei, oi, tudo bem? Era o braço direito dela, eu falei, pô, aqui meu currículo, eu sou a figura tal que ele gostou numa oficina, ele lembrou de mim, é que eu acho que eu tô com um físico de rolo para fazer esse personagem, enfim, vendi meu peixe e saí de lá arrasado, assim, meio caralho, que merda. Só que deu sorte que ele me escolheu para fazer teste para 2 personagens e eu acabei fazendo um. E foi a minha estreia no Rei do Gado. A tal novela se chamava O Rei do Gado, onde tinha uma luta de 2 famílias, os Berdinazzi e os Mezenga. E fazia o Berdinazzi, bonzinho, que ia para a guerra, ia morrer e tal. E foi assim que foi. Resumi assim, resumir. Não, foi um sucesso tremendo. Eu me lembro que marcou uma época até pela própria produção, a fotografia, a caracterização. Foi um trabalho fantástico que eu acredito que trouxe muita visibilidade para atores que estavam começando. Olha, né? eu vou dizer uma coisa, até hoje, eu dei sorte de fazer grandes novelas de vários autores diferentes. Silvio de Abreu, Gilberto Braga, Manuel Carlos, próprio Valcir Carrasco, mas, cara, eu vou te dizer novelas que me projetaram muito assim internacionalmente até hoje. Na Rússia, eu não sei nem como é que é se eu for na Rússia, se dá para eu ir, eu não sei, porque eu tenho muitos seguidores russos, sabe? Os russos me conhecem com facilidade, eu fico sem entender, mas é tudo por causa das novelas. E principalmente as 2 novelas italianas que eu fiz do Benedito Rui Barbosa, que foi O Rei do Gado, essa que eu citei, onde eu só fiz a primeira fase, onde eu fiz o Bruno Berdinazzi, que era uma fase onde eu representava o italiano que já estava estabelecido no interior de São Paulo, tratando do café, no cafezal, trabalhando já no cafezal e sendo convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial em Monte Castelo.
Depois eu vim a fazer Terra Nostra, que também era uma história dos imigrantes, só que, apesar de ter sido uma novela posterior a essa que eu acabei de falar, ela retratava um momento anterior ao assunto, que era a chegada dos imigrantes de navio a São Paulo e o encontro desses imigrantes com os grandes senhores do Café da Avenida Paulista, né? Eu era o representante de um filho de um cara rico já de São Paulo que se envolveu com uma italianinha que chegou imigrando da Itália, né? E o Benedito magistralmente conseguiu, tanto no Rio do Gado quanto no Terra Nostra, colocar uma história de amor, entremeando essa história, a própria história do Brasil, a construção da história do Brasil, onde os italianos tiveram um papel muito importante. É verdade, é verdade. Inclusive, também, numa outra conversa que eu tive com o Juan Alba, que também participou da novela. Juan foi o cocheiro, ele namorou a minha mãe na novela. Ele contou também na Terra entrevista, Nostra. Que foi um momento bastante importante na carreira dele também, e que houve essa projeção em função desse trabalho magnífico, né, do autor, que consegue retratar uma realidade brasileira, né, Marcelo? A gente não pode esquecer também que o Brasil foi construído nas mãos desses imigrantes que vieram, né, e trouxeram toda a história. Isso é muito importante para a gente, né? Relembrar esse tipo de passado que... Essa novela foi para lembro, foi em 1999 e acabou em 2000. A novela ultrapassou, assim, rompeu 1999 e 2000, né? O milênio, né? E você também, Marcelo, obviamente, fruto desse seu talento, da sua dedicação, da sua vontade de vencer, obviamente ganhou muitos prêmios, e eu estava lendo na sua biografia também, prêmios importantes da televisão, do teatro, e aí eu me deparei e falei, pô, o cara ganhou um Emmy, né, internacional. Como é que foi isso, Marcelo? É uma emoção, quer dizer, um reconhecimento fabuloso, né? Cara, especialmente foi, com certeza. Agora, e é bom porque é sempre o inesperado, porque foi num momento assim muito diferente. Como eu te falei na historinha que eu contei quando eu comecei, que estava lá na Semente, paralelo, junto com a oficina, já estavam criando, estavam exatamente botando a semente, tapando a terra e começando a regar a semente de Malhação. E foi exatamente o último trabalho. Eu, em 2014, fiz a minha última novela, que foi Amor à Vida. De 2014 para... Em 2014 eu tive um desligamento da Globo, no sentido contratual, e 2 anos depois o Paulo Silvestrini, diretor, amigo meu, enfim, eu vi muitos diretores, eu comecei com muitos diretores assistentes, né, segundo assistente, e hoje são grandes diretores lá dentro. Isso é muito legal. Trabalhei com todo mundo, né? Foram mais de 20 anos trabalhando lá. E aí o Paulo me chamou para fazer Malhação, porque era um projeto interessante, porque era o Karl Hamburger que ia escrever. O Karl Hamburger ia ser o primeiro trabalho dele na Globo. Ele que tinha um histórico todo centrado na TV Cultura, onde ele foi o criador do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha toda uma linguagem. Ele sabe escrever para adolescente. Era uma aposta que a Globo está começando, tanto é que ele se mantém lá até hoje. E, enfim, Paulo Silvestrini reuniu uma turma legal, onde botou 5 protagonistas, não uma protagonista, botou 5 meninas, todas com classes sociais diferentes, uma negra, uma mais rica, uma filha de papai, sabe? E elas que se entrosavam, e o nome da malhação se chamava Viva a Diferença, enfim, estava num timing correto para o que o país estava vivendo, né, de impulsionar, discutir sobre a linguagem que ele adotou na Malhação, rompeu totalmente a Malhação tradicional, que é câmara cruzada e
fundo chapado, não, ele botava era a linguagem de minissérie das 11 horas da noite, entendeu? Câmera longe, tele, o diálogo lá embaixo, com pessoas cruzando pela frente, sabe? Uma linguagem moderna, sabe? Então, e eu fazia um cara durão, meio quase um Hitler, dono de uma escola cheio de regras, e eu brinquei muito com aquilo, foi uma diversão fazer. E aí não deu outra que foi selecionado para o Emmy Internacional Teen, né, juvenil, e ganhou. Muito Parabéns. legal. Tanto é que acabou agora com essa pandemia, que eles tiveram que parar as gravações gerais de todas as produções, eles tiveram que substituir, colocar nos horários que não ia dar seguimento, né? Na novela das 9 eles escolheram a novela tal, na novela das 7 escolheram tal, na novela das 6 outra tal, e na Malhação escolheram reprisar o que a diferença que eu estou no ar agora de novo. Ou seja, o que é bom permanece, né, Marcelo? Com certeza. Foi uma experiência boa assinar com muita gente nova, assim, sabe? Que estava começando mesmo, sabe? Nervoso ao falar um simples gravando de um texto de uma cena corriqueira, mas eu via neles um nervosismo, uma vontade de acertar. Era interessante ver essa diferença. É bacana. Não, e também acho que como você falou, tem uma simbologia ter ganhado esse prêmio tão importante em algo que você participou ali do nascimento, né? Foi. Que bacana isso. Exatamente. Eu ali é como vamos dentro disso que a gente está falando, essa malhação agora com M foi como se eu estivesse comendo a maçã colhida da árvore, né? Daquela sementinha que você plantou lá. Sim. É isso mesmo. E Marcelo, e aí? Os astros, viu como é que os astros... O caminho a gente pode até querer seguir um caminho, mas a vida vai te levar, faz caminhos que nem a gente conhece, né? Acho que o grande barato é esse. Exatamente. E ter a humildade de aceitar, né, Marcelo, aquele caminho que vai aparecendo. É. Se não aceitar, amigo, vai ficar repetindo até aprender. É o meu pensamento. É verdade, é verdade. E aí, como é que foi mudar para Portugal? Você teve algum convite de alguma emissora daqui ou você falou, vou na cara e na coragem? Como é que foi isso, Marcelo? Rapaz, vou voltar de novo à astrologia, aos astros, ao sentido, aos caminhos que não são os desígnios das nossas vidas, né? Porque, na realidade, como eu falei para você, eu tinha em 2014 feito uma novela, que é Amor à Vida, 2 anos depois eu fiz uma peça sensacional que foi sobre a vida de Chaplin, e quando acabou uma ação, eu estava pronto para remontar essa peça de Chaplin, que era um musical, que o Jarbas Homem de Mello, marido da Cláudia Raia, fazia o Chaplin, eu fazia o irmão do Charlie Chaplin, e a Cláudia Raia produzia a peça. Era um musical lindo, sensacional. Fiz mais de 100 apresentações em São Paulo, com casa cheia, lotada, as pessoas choravam. Foi uma das coisas inesquecíveis da minha vida. E aí, quando acabou uma eleição, eu estava pronto para ir a São Paulo. Moro no Rio, né? Morava na época no Rio, e estava pronto para ir voltar a São Paulo para retomar um ensaio, para retomar a estrear de novo, que era a minha perspectiva que eu tinha profissional, assim como eu não tinha nenhum convite para fazer novela e nada, eu tinha isso de garantia, né? Então eu estava seguindo aquilo. E no intuito também no fundo, já muito saturado do tipo de vida que eu estava vivendo no Brasil com as coisas ao redor do tipo de assalto, insegurança, né? Eu tenho 5 filhos, então, cara, já estava filhos crescendo, eu tenho um filho mestiço que já estava começando a levadura de polícia à toa, estava com medo já de tomar tapa na cara de brincadeira, sabe? Essas aflições, as notícias no jornal, só notícia ruim, imagino como é que deve estar agora, mas, enfim, na época, para mim, há 2 anos atrás, estava muito pesado, eu me sentia muito, vamos dizer assim, poluído, né? Eu estava precisando de uma limpeza e, ao mesmo tempo, estava dentro dessa poluição e estava vislumbrando, tudo isso para dizer que eu estava vislumbrando uma ida
uma perspectiva de tentar uma vida, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos. Eu tinha conseguido o green card e tal, eu estava batalhando nesse sentido e tal, estava projetando esse caminho para minha família. Apontei a minha projeção holográfica da minha vida para isso, né? São Paulo, realidade, ensaio da peça e futuramente, tendo uma oportunidade, eu quero ir para lá. Mas nesse meio tempo teve um WhatsApp do meu agente falando do nada assim, Marcelo, tá rolando um convite da TVI, Televisão de Portugal, querendo saber se você topa fazer uma novela lá. Aí, cara, aquilo na hora deu um estalo, sabe? Mexeu assim, sabe? Falei, cara, enfim, e dali que foi. Dali eu falei com a minha mulher, a gente falou, a gente negociou. Se fossem condições normais, eu não teria vindo, mas como eu estava afim de uma mudança, e eu acho, a vida sempre mostrou para mim que grandes acontecimentos acontecem quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente fica na nossa zona de conforto, tem um incômodo ali, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Negociei de uma maneira legal, enfim, e trouxe todo mundo. Eu cheguei em Portugal com 16 malas e 8 pessoas. Uau! Coisas atrás. E aí me estabeleci aqui, acabou a novela, depois de 8, 9 meses de novela, meus filhos já matriculados na escola, estudando, já adaptados. Eu já intuindo, fiz tudo isso na intenção de que desse certo e graças a Deus está dando. E a gente, a intenção é continuar aqui. Minha mulher é chefe gastronômica, a gente está atacando por umas vertentes da gastronomia, Opa. Comidas orgânicas, através da minha mulher. Nós temos uma hamburgueria no Rio de Janeiro, onde ela consegue, através do irmão dela que lida diretamente lá com ela, que eles conseguem tocar. Tenho procurado investir com ela nesse setor, não depender tanto da minha profissão, porque as coisas estão esquisitas, mesmo eventualmente eu fazendo alguns trabalhos pontuais aqui em Portugal, sabe? Aos poucos, né? Então, e como a minha procura, como eu falei para você, voltando lá no início, eu sou uma pessoa caseira, gosto de ficar em casa, não preciso. Eu quero ter o carro que me leve daqui para lá, não preciso ter o carro zero do ano, sabe? Essas coisas que, no final das coisas, para quem mora em Portugal sabe o que eu estou falando, você pode ganhar pouco, mas você paga o seu pouco e vive bem, entendeu? Não, Exato. e é uma coisa totalmente diametralmente oposta se eu tivesse feito uma opção de ir para a Flórida, onde é make money, make money, make money, vamos crescer, né? Então, eu apontei por um lado, atirei no que vi, acertei no que não vi. Foi o que aconteceu comigo. Que bacana, Marcelo. Eu também troquei, né, o Brasil por Portugal e hoje amo o meu país, amo o Brasil, vou lá todos os anos rever família, amigos. A gente não perde nunca a raiz, mas o que eu encontrei aqui foi exatamente isso que você descreveu. Aqui você, com pouco, sem ostentação, sem luxo, você consegue viver feliz, você consegue ter as suas coisinhas, viver com paz, né, Marcelo? Isso não tem preço, não é verdade? Primeira coisa que meus filhos falaram, na primeira semana, pai, o carro para na faixa, eu vou na faixa, o carro para. É verdade, isso. E eu não estava conseguindo vislumbrar principalmente no Rio de Janeiro, meus filhos crescerem, estudarem aonde, crescerem, que valores, sabe? Uma coisa meio que eu não estava incomodado com isso e eu, graças a Deus, fui direcionado para cá. Que bom, Marcelo. Eu acho que ganhamos nós que temos esse talento aqui por perto para poder desfrutar, ver trabalhos novos, inéditos. Para nós, eu acho que é um ganho, principalmente para os brasileiros que moram aqui, é um orgulho ter São muitos, né? Cada vez mais, né? É verdade, é verdade. Está aumentando bastante
até porque o que Portugal oferece hoje como maior atrativo nem é essa coisa de make money, porque aqui é até mais difícil, mas o atrativo maior para nós brasileiros é a qualidade de vida, né, Marcelo? É aquela tranquilidade que você precisa ter para poder produzir, para poder crescer, né? Em todos os sentidos, seria uma conversa longa, assim, mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu estou aqui, mas, por exemplo, meu pai, minha mãe e meu irmão moram no Rio de Janeiro. Minha mãe fez essa semana 79 anos, meu pai está com 83. Eles têm um plano de saúde caro. Eu fico imaginando se não tivesse, mesmo com plano de saúde, o esquema para se tiver algum problema de remoção de ambulância, deslocamento, qualidade de hospital e atendimento, lá é muito difícil, aqui é muito mais simples. Eu, pra você ter ideia, no primeiro mês, eu tive um problema com meu filho, um dos meus filhos aqui, Louis, com 14 anos. Ele teve alguma coisa no intestino, não, sei, não me lembro o que aconteceu. Enfim, eu tive que ir para a emergência do hospital. A gente morou um ano no Restelo, lá em cima, ao lado de um bom hospital que tem lá. Levei ele direto na emergência. Ele foi atendido, como ele estava no emergencial, ganhou a pulseirinha da cor que é urgente, né? E ele foi imediatamente atendido, fez vários exames, radiografias, e eu não pude ir porque eu estava gravando a novela, e a minha mulher me ligou, me monitorando o que estava acontecendo com ele na emergência do hospital. Aí quando eles chegaram em casa, ficou tudo tranquilo, vi que estava tudo tranquilo, aí eu automaticamente, tinha o quê? Poucas semanas morando em Portugal, eu falei para ela, Carol, quanto é que foi isso tudo? Já esperando a bomba, né? Ela falou, nada. Aí eu falei, peraí, como assim nada? Eu falei assim, emergência aqui em Portugal, até os 18 anos, é de graça. É impressionante, né? Cara, aí eu falei, eu estava viciado, porque isso aí, todo esse procedimento que tivesse sido feito no Brasil, cara, na boa, eu ia pagar uns R$ 3.000, 3.500, quase R$ 5.000. É verdade, é verdade. Não, aqui também eu tive um problema de pedra no rim também, logo que cheguei, e eu fui para a emergência do hospital, talvez o mesmo, São Francisco, que eu acho que é o mesmo hospital. Eu fui para esse mesmo hospital e 2 horas da manhã, Marcelo, eu esperando, eu devo ter esperado talvez 30 minutos, 40 no máximo, e veio uma senhora com um carrinho, com chá, café ou chocolate, e é um hospital público. E eu me espantei com aquilo, eu falei, mas quanto que é? Ela falou assim, não, é uma cortesia, o senhor prefere o quê? Eu falei, meu Deus, eu filmei aquilo, Marcelo, e mandei para o pessoal no Brasil, eu falei, olha, gente, não é comparação, não, mas o que é alguma coisa levada a sério, né? A saúde levada a sério. Não, entra a dignidade do ser humano, né? A importância ao ser humano, ser solidário ao ser humano. E não o ser humano ser tratado como um cachorro, né, nos hospitais, dos corredores dos hospitais públicos no Rio de Janeiro. Aquelas macas nos corredores, que é inadmissível, é inacreditável. Mas, enfim. Não. Mas, enfim, não é para falar coisa ruim, não é para falar coisa ruim. Mas é só, assim, uma diferença que existe dentro do que você perguntou sobre do porquê ficar aqui, enfim. Aí depois, Marcelo, o intuito, eu pelo menos tenho um intuito quando eu falo isso, falo das coisas boas daqui e nunca ressalto luxos e riqueza, porque isso aqui não é a verdade são coisas simples, é que eu espero que esses jovens que estejam vindo para cá, porque eu, por exemplo, já me considero que eu quero ficar aqui, quero me aposentar, quero morar aqui, mas muitos jovens que estão vindo vão voltar, que eles possam levar isso, essa iniciativa, essa ideia, esse sistema, e que aprendam a talvez colocar isso em prática no nosso país, né, Marcelo? Porque o futuro eles é que vão fazer, não é verdade? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Acho que digo nem meus filhos, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Eu acho que essa mudança ela vai vir, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Eu acredito que para ter uma luz é preciso ir ao caos. Sim. Acho que o momento que nós brasileiros vivemos é um momento de caos que está ali no caos, mas na intenção de daqui a pouco se explodir por
para uma coisa boa. Isso eu não tenho dúvida. Sim, Eu sim. só, eu só, eu só acho que o tempo, talvez eu não viva para isso. Espero que o meu neto viva isso. Não sei nem se o meu filho ainda vai viver, mas os nossos filhos, nós fazemos parte dessa transformação que lá na frente os nossos netos vão colher. Com certeza. Eu tenho um filho também de 26 anos que está morando aqui com a esposa, e eu falo isso muito para ele, falo, filho, que você possa levar de volta, porque você obviamente tem essa visão, esse horizonte de voltar para o Brasil, de construir também algo lá, leva de volta essa sensação boa que você tem aqui de sair nas ruas, de usar os serviços públicos, de usar o transporte, leva isso como parte da sua cidadania, né? Como brasileiro, como você querendo isso também implantado no seu país, que isso vai te nortear, porque a arma que a gente tem é isso, né? É a inspiração, colocar em prática. Mas eu também penso como você, Marcelo, o futuro vai ser melhor, com certeza. Talvez a gente não veja, mas só de saber que os nossos descendentes vão viver isso, eu fico feliz também. E feliz de poder saber que não é porque a gente não vai ver, a gente faz parte de um processo. Acho que a vida é o próprio processo, o sentido da vida é o próprio processo de viver, né? E cada um Exato. com sua missão. A nossa missão está sendo essa, né? Não é que vai comer um filé mignon, não. A gente tem que curtir a nossa missão, né? É verdade, é verdade. Você disse bem, viver é o exercício de todos os dias, né? Não é o resultado de alguma coisa. O resultado vai aparecer lá para frente. E, Marcelo, falando um pouquinho agora com relação ao momento, né, que a gente vê o Brasil passar obviamente nem compensa a gente entrar em assuntos de política, porque isso aí cada um tem a sua própria opinião formada. Mas assim, um pouco voltado para dentro da tua própria profissão, eu vejo que no Brasil vive-se um momento único e peculiar, onde muitos dos grandes atores veteranos, Tarcísio Meira, o próprio Renato Aragão, estão perdendo seus contratos, que eram contratos que lhes davam o Estênio Garcia, né? São pessoas que tinham uma estabilidade profissional, e isso está se perdendo em função de uma nova ordem mundial, aí eu acredito que seja De uma nova consciência e juventude. Exatamente, porque o novo sempre vem, né, Marcelo? É. Como é que você vê isso? Você acha que é um movimento natural? Você acha que é uma adaptação? Como é que é isso? Como é que você vê esse momento? Movimento natural. Infelizmente, obviamente, ataca muitas pessoas que, vamos dizer assim, é porque essa profissão de ator, principalmente ator que é inserido na televisão, que faz parte de uma cultura de povos, você vê, conhecido, nós, os atores conhecidos em vários países por causa das novelas. Aqui em Portugal, sou conhecido por todos os portugueses, os angolanos e cabo-verdianos e são-tomenianos, enfim, todos. Nossa, parece que eu sou o Beatles quando vê, sabe? Tem mais um entusiasmo. Porque, querendo ou não, são pessoas que me assistiam, a maioria dos portugueses, querendo ou não, a maioria fala, eu tinha uma tia, uma avó que assistia, porque só tinha uma televisão, né, aqui praticamente, a RTP ou mais uma, né? Eles tinham que assistir as novelas brasileiras e eu fiz algumas onde estava inserido todo mundo. E nisso, você passa a ser conhecido e as pessoas, como é que eu vou dizer assim, alguns atores se adaptam melhor a essa situação e outras não. Porque, independente disso, você tem que ter uma vida interior muito forte, muito íntegra, entendeu? Porque, não, essa realidade, ela é ilusória, na boa, né? Não adianta ser conhecido no mundo inteiro se isso não paga minhas contas, vamos dizer assim. Verdade. Tá? Verdade. Então, tem muita gente que, quando sai, por exemplo, do desvínculo, é como se tivesse tido uma quebra de realidade, e não deixa de ser, né? E alguns estão prontos para isso. Eu posso até citar um caso particular aqui, que cabe a nós, aqui aos portugueses, que foi o ator que se suicidou recentemente, em 2 semanas passadas,
A princípio, pelo que pouco que eu entendo, por motivos financeiros, por achar que estava saindo da realidade dele, né? Ver como é que isso atinge, a ponto de É, deixar 5 filhos. Olha a situação, quase parecido comigo, quase a minha idade, 5 filhos. Mas, enfim, foi só para ilustrar como claro, cada um claro. lida com as coisas. Então, e voltando à resposta à pergunta, é um movimento natural do mercado mundial. Quem tem 1 bilhão, 100 bilhões, 1 bilhão, 1 milhão, 100 mil, 1.000, 100, R$ 10, está afetado. É como se zerasse para todo mundo, sabe? Então está acontecendo isso, todo mundo está se readaptando, muitas demissões, meu Deus do céu, né? Como é que você vai pagar se não trabalha? É um sistema capitalista que nós vivemos. É um sistema feroz e injusto, de certa forma, né? E aí, Verdade, verdade. Ah, bacana, é uma visão que eu acho que é bem próxima da realidade mesmo, né, Marcelo? Algumas pessoas podem até interpretar como mudanças, represálias. Não, mas é o que você falou a verdade. As empresas estão sendo afetadas, né, por essa se eu, pandemia. penso- se eu pensar efetivamente, por exemplo, eu tive com a Rede Globo, com a emissora, é, tudo que eu assinei, tudo eles cumpriram. Foi a empresa mais, graças a Deus, mais correta que teve comigo. Tudo que foi acertado a nível de contrato foi estabelecido e foi feito. Tanto é que não foi no meio do contrato que me mandaram embora. Tem todo aquele universo da fofoca, do drama, que é muito É, mais fácil. Foi despedido. Mas, de certa forma, pode ser o jargão, mas o meu contrato acabou e não teve mais interesse em continuar. Tanto é que 2 anos depois eu voltei lá e fiz Malhação. Não é uma coisa assim, está impedido. Não, é uma coisa que se eu for levar para o lado pessoal, aí cabe a mim como eu reajo à situação. Tá entendi. entendendo? Eu poderia me colocar numa situação de vítima, mas eu não estou afim de ficar no de vítima, entendeu? Eu tenho que olhar para mim, até porque a Globo foi uma coisa que fez parte da minha vida. Pode ser que faça parte de novo, né? Estamos no jogo. Mas eu não posso apoiar a minha realidade, integridade que dependa dela. Não, né? Eu tenho que vislumbrar o meu próprio caminho. E é onde eu estou me fixando. Por isso eu, a princípio, levo com mais leveza, apesar de ser muito difícil. Né? Sim, sim. Mas eu vejo até que é algo que ficou de uma forma bem resolvida, porque estão reprisando uma Malhação, onde teve a sua participação, ou Cara, seja, e eu vou te dizer na boa, desde que fez 2 anos, agora, né, 2 anos e um mês que eu estou morando aqui. Não tem um dia que não tem uma novela minha. Eu estou no ar todo dia. Terra Nostra, Senhora do Destino, Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas, vai reprisar agora. Mulheres Apaixonadas vai voltar a reprisar no Brasil, consequentemente, reprisa aqui. Ou seja, eu tô sempre no ar aqui. É que uma loucura. bacana, Marcelo. Mas também, com o número de trabalhos que você fez, é meio difícil escapar aí do Marcelo Antoni. Tem que estar Sim, sempre com no ar. certeza. E aí eu levo para esse lado, eu levo para o lado da admiração, sabe? Do carinho, eu valorizo mais o carinho das pessoas, coisa que antes, no meu auge, talvez eu ficasse um pouco mais nervoso, porque, porra, o assédio, meu Deus, sabe? Aí, né, fica no outro contexto, né? Você é tão assediado, que chega uma hora que você não, já dá autógrafo meio que sem olhar para a pessoa, sabe? Você entra num. É muito pesado, muito. Eu Se você não imagino. tiver uma cabeça, você vai. Às vezes tem que dar, opa, volta aqui, opa, vamos retomar. Mas a lição toda que eu tive, quando você sai do olho do furacão e absorve mais numa distância meio, né, começa a circular gravitando mais devagar, e não no meio do. Então eu já curto mais as coisas, sabe? Já tenho um prazer e um carinho. Quando as pessoas chegam com um carinho, eu sou carinhoso, eu adoro essa troca, entendeu? Tá na hora de colher as coisas boas, né? Até porque, com a pandemia, é o exercício cada vez maior da gratidão. Eu tenho sentido isso para a minha vida, sabe? Eu
tenho procurado, não é que eu não reclame mais, mas eu volta e meia, eu tenho, quando eu inicio uma reclamação ou um pensamento reclamatório, assim, ou uma verbalização de reclamação, em seguida eu falo, pô, desculpa, agradeço. Pessoa, eu agradeço, sou grato ao que eu tenho, sabe? Eu já desvio, eu estou mais na onda da gratidão do que da reclamação. Que bacana, Marcelo. Eu acho que isso também reflete o fato de que você tem uma âncora boa, que é a tua família, que te dá essa serenidade, essa plataforma, né, para você poder se reinventar. Família é, para mim, a parte mais importante da própria vida. Eu não ficaria aqui sozinho de jeito nenhum. Eu imagino. Olha, Marcelo, eu queria só, como para a gente arrematar, porque o papo está longo, obviamente, você é um cara super ocupado. Assim, só para você dizer para a gente mais ou menos os planos para o futuro, se tem algum trabalho novo, se a gente vai poder te ver em alguma novela nova, ou no cinema, ou no teatro, como é que está isso aí? Cara, eu vou dizer, eu adoraria fazer uma novela, eu gosto de fazer, sabe? Eu aprendi a fazer novela, curto fazer novela, inclusive quando eu faço novela eu brinco muito. Eu me lembro das conversas que eu tinha com o Tony Ramos, que é um companheirão, ele fala assim, pô, cara, não parece que a gente está trabalhando quando a gente faz novela, parece que a gente está se divertindo. E a gente brincava, caramba, e ainda pagam a gente para isso, sabe? Isso é uma coisa. Então, eu adoraria poder fazer novela, me considero cada vez mais assim, acho que na maturidade, não como ser, não só como ser humano, mas também como a mentalidade de ator. É uma pena não poder estar exercendo isso com mais produtividade, mas também é o que eu falo, não reclamo, eu agradeço. Tudo que eu Tudo vivi, tem seu tempo, né? virá. Mas adoraria poder fazer, poxa, um cinema aqui, mas com a dificuldade em geral de como está a própria situação, mesmo as coisas se modificando e tendo grandes oportunidades de trabalho através de Netflix, HBO, Apple TV, Amazon, Globoplay ou whatever, o que for, que abriu bastante o mercado de trabalho, isso é ótimo para nós. Mesmo assim, enfim, alguma coisa vai acontecer, porque eu tenho o bom de ser ator é que a gente vai ser ator até os 90, vou ser ator, né? É verdade. Então, alguma coisa acontecerá, mas a princípio estou por aqui esperando ver que os astros e as energias conspirem para que aconteça alguma coisa. Ok, querido. Olha, muito obrigado. Que você continue com essa carreira fantástica, linda, inspiradora, trazendo alegria para os lares, trazendo inspiração. E conte sempre com o meu canal. O meu público ainda é pequeno, mas é fiel e gosta desse tipo de conteúdo. Isso que importa. Exato. Obrigado pelo teu tempo, que é muito precioso. Muito obrigado mesmo. E conte sempre com o canal Marco Encontro. Muito obrigado, Marcelo. Tá bom, querido. Ó, um beijo a você. Foi um prazer falar com você e um beijo a todos que viram. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Um abraço. Tudo de bom. Igualmente.